Nosso programa de hoje falando sobre os direitos dos animais e o desrespeito às leis de proteção dos bichos. Participando do programa, o ex-promotor de Justiça do Meio Ambiente, o juiz Fernando Galvão, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e o defensor público federal Celso Gabriel Rezende. O debate sobre a causa animal está ligado diretamente à discussão sobre como lidar com a diversidade. Sabendo-se que o respeito à diversidade entre os humanos ainda está longe de ser alcançado, eu pergunto, há algum alento para os animais ditos irracionais, doutor Celso? A diversidade lembra a variedade, está presente em todo lugar. E isso é uma coisa que precisa ser construída, a tolerância precisa ser construída. Entre os seres humanos, a diversidade sexual, a diversidade de etnia, de cor de raça, de cor de pele, de estatura, de peso. A Constituição, no artigo 3º, diz que isso é um objetivo da República Federativa do Brasil ser erradicado, ser reduzido ao máximo a discriminação. Quer dizer, a tolerância precisa ser praticada. A tolerância em relação aos desiguais, às pessoas que de alguma forma variam em relação a conceitos, algum ponto de vista ou algum aspecto físico, mas também em relação aos animais, a diversidade de formas de se enxergar os animais precisa também ser respeitada. E essa tolerância, isso precisa ser praticado. No bloco anterior, a gente comentava sobre a questão cultural e a questão das rinhas de galo, rinhas de cachorro, rinhas de aves, de canários. A Constituição, no artigo 215 e 216, diz que o Estado garantirá a defesa dos direitos às manifestações culturais. Todavia, o STF, que é quem dá a última palavra em termos do que é correto, do que é direito, do que não é direito aqui no nosso país, já manifestou que briga de galo, rinha de cachorro, rinha de canário, é ato de tortura contra os animais. É ato que precisa ser repudiado, ser rejeitado pela população e pelas autoridades. De modo que a população que está nos ouvindo precisa entender que essa prática é uma prática, embora que tenha alguma raiz de repetição, mas não é tida pela nossa legislação como algo a ser protegido e defendido pelo Estado. Doutor Fernando, em termos psicológicos, como explicar a agressão contra os animais? Essa perspectiva é extremamente complexa, né? Porque algumas agressões nós admitimos e não nos afeta, quer dizer, a questão da sensibilidade do ser humano em relação ao sofrimento dos animais não é questionada quando da produção de alimentos, e essa é uma questão bastante importante, né? Quer dizer, o homem consome os outros animais, né? E há até, às vezes, muita sofisticação nisso, né? Quer dizer, de pratos exóticos, etc. E com relação a alguns animais, nós temos, digamos, uma sensibilidade maior por uma relação afetiva que nos traz um impacto, digamos, especial. Nesse aspecto, me parece que nós precisamos preservar alguns valores de respeito e, nesse sentido, a iniciativa da Defensoria Pública Federal da União me parece, assim, muito importante na perspectiva de tentar influir na cultura das pessoas no que diz respeito ao trato com os animais. Inclusive, porque, efetivamente, dizer assim, é crime, eu vou prender, etc., é um fator de menor influência do que conscientizar sobre a boa prática e o bom respeito. O doutor Celso falasse para a gente sobre a campanha contra as gaiolas. Isso, Minas Livre de Gaiolas. Esse projeto é um projeto da Defensoria na intenção de erradicar o aprisionamento ilegal de aves silvestres aqui no estado de Minas Gerais. É crime, punido por ser crime ambiental e é punido também com multa administrativa. Por exemplo, o sujeito reter um papagaio, uma maritaca em gaiolas, sem autorização do IBAMA, importa numa multa de R$5.000. E um passarinho que não esteja em lista de extinção, R$500. Os clientes da Defensoria, os assistidos nossos lá, que gostam dos animais, precisam entender. Agora digo para você que está nos ouvindo, que você não pode ser contraditório, pois quem ama liberta, aprisionar é ato de opressão. O projeto Minas Livre de Gaiolas visa evitar que o amigo seja denunciado por um vizinho, por alguém que vá à tua casa e a polícia vai te autuar e o senhor vai incorrer numa multa de R$5.000 por ter um papagaio em casa. Doutor Fernando, as considerações finais do senhor, eu pergunto, é necessária a criação de novos instrumentos jurídicos de proteção aos animais ou os atuais instrumentos são suficientes?
Olha, me parece que os atuais instrumentos já permitem um bom trabalho. Agora, nós precisamos perceber que a repressão só é insuficiente, nós precisamos incentivar, trabalhar, repensar a nossa relação com os animais, e essas iniciativas que tratam de conscientização, de reflexão, eu acho que tem um poder de transformação muito maior do que simplesmente dizer assim, vou prender, vou processar. Nós precisamos ter consciência da relação que temos e precisamos cada vez mais melhorar essa relação, ter um bom proveito dessa sensibilidade que temos. Doutor Celso, as considerações finais do senhor. Olha, nós trabalhamos em favor do ser humano, na defesa do ser humano, dos direitos humanos. E todo que trabalha em favor da defesa dos seres humanos também trabalha em favor da defesa do meio ambiente. Daí, preservar, tratar com dignidade, tratar com respeito os animais, é uma causa nossa também. A Defensoria Pública agradece o espaço aqui da AMAGES, da TV, em disseminar esse projeto. Minas Livres de Gaiolas, participe como um agente de transformação socioambiental. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Forte abraço. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até o nosso próximo encontro.